Oi, meus amores, como é que estão vocês? Eu ando um pouquinho sumidinha, né? Já tem um tempinho que eu não gravo, deixei alguns vídeos aí, deu uma sumida. A correria foi grande desde que eu soltei o último vídeo. E agora nós estamos chegando do período volta às aulas, né? E as mamães, nesse momento, ficam super ansiosas, comprando material de escola do seu filho ou elas mesmas produzindo. E hoje eu vim aqui trazer uma ideia bem bacana para vocês, mamães, puderem fazer para os seus filhos. Eu já fiz a do meu filho, ó, é um estojo, olha que lindo, é um estojo que cabe um monte de coisa, bem espaçoso, ó, tem a parte que coloca, deixa eu colocar um papelzinho, um lápis, uma borracha aqui dentro, e aqui, ó, que legal, bacana, tem os porta-lápis, eu fiz com 2 porta-lápis, ó, 1, 2, e tem esse fundo que cabe bastante coisas aqui dentro, para vocês verem, bem espaçoso. Aqui eu coloquei uma cola, uma tesourinha para poder mostrar para vocês, mas cabe bem mais coisas, ó, cabe celular, apesar que vocês não vão dar celular para os filhos levar para a escola, mas cabe muita coisa aqui dentro e não é difícil de fazer, não gasta muito material e para quem tem máquina em casa, dá sim para fazer e vai ficar muito bacana. O filho de vocês vão amar. No meu caso, eu fiz personalizada com o nome do meu filho, mas vocês podem fazer da forma que vocês acharem melhor, da estampa que vocês acharem melhor, da cor que vocês acharem melhor e fica linda, perfeita. Então essa foi a que eu fiz pro meu filho e eu deixei tudo gravadinho, o passo a passo e a lista de material, que foi que eu usei. Então tá tudo gravadinho, então a partir de agora vocês vão poder acompanhar esse passo a passo da confecção desse estojo e espero que vocês gostem. Eu confeccionei ela toda na minha máquina doméstica, na máquina doméstica a Singer Facilita, porque eu achei melhor testar até que ponto a máquina aguentava, suportava, porque tem várias camadas de tecido grossas aqui, né? E pode dar trabalho para vocês. E, tipo, não adiantaria eu fazer ela na máquina industrial e vocês falarem, ah, Jane, mas é porque você tem a máquina industrial, eu não posso fazer porque eu faço na doméstica. Não, eu fiz ela toda na máquina doméstica e deu super certo. Deu super certo, é só você... A parte mais demoradinha que eu achei para confeccionar foi a parte do viés. E nem o zíper não deu tanto trabalho não, foi mais o viés mesmo, porque tem muitas camadas grossas e como o viés tem que virar, né, a parte de virar o viés, ele já dá um pouquinho de trabalho. Quem é minha aluna aí sabe que faz esse exercício de viés e ela tem um pouquinho de dificuldade, porque na parte de virar ela demora um pouquinho. Mas é isso aí, foi a parte que eu mais achei demorada, mas vocês passam também. E é isso, espero que vocês gostem do vídeo que eu produzi para vocês e acompanhem o passo a passo direitinho que vocês vão conseguir fazer essa belezura pro filho de vocês também. Então eu vou passar para vocês as medidas tudo direitinho do que vocês vão precisar. O meu eu já fiz, já cortei, no caso eu já fiz o molde, né, cortei e já tá tudo cortadinho aqui, só para mostrar para vocês qual é a metragem e quantas partes serão que vocês vão cortar. O meu, eu fiz tudo personalizado, mas isso é a critério de vocês. Vocês podem comprar um tecido estampadinho, vocês podem usar um tecido todo liso. Vocês usem a criatividade de vocês para fazerem da forma como vocês quiserem. Então, para a tampa do estojo, vocês vão precisar de um pedacinho de 22 por 17, ó, 22
por 17. E aí vocês vão arredondar os cantos, ó. Fazer tudo redondinho. Nesse mesmo tamanho, vocês vão precisar de um feltro. Vai cortar o mesmo tamanho no feltro e na entretela, porque o meu já tá prontinho, mas tá todo entretelado, ó, pra dar estrutura, pra ficar bem durinho a peça. E pro forro da tampa, vocês também vão precisar da mesma metragem, que é 22 por 17, também entretelado, ó. Então vocês vão, são 3 partes só pra tampa, ó, tudo entretelado. O forro entretelado, o feltro que fica no meio e a tampa também entretelado. Pro fundo do estojo, vocês também vão precisar de 2 pedacinhos, que é o forro no caso, 22 por 17, é a mesma medida da tampa. O feltro, que vai ficar no meio, e o fundo, a parte que fica embaixo do estojo, que também é 22 por 17. Esses aqui são todas as mesmas medidas da tampa. Aí vamos lá. Para a parte que a gente coloca o zíper, do que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de uma vez no forro de 61 por 8. Então, isso aqui é o forro. Outra vez no feltro, que é 61 por 8. E esse tecido aqui seria o tecido principal, mas eu optei por fazer o fundo e o tecido principal da mesma cor, porque como o meu estojo é personalizado, então eu preferi fazer as bordinhas tudo em preto. Mas isso é a critério de vocês também, vai variar de acordo com a personalização que vocês vão fazer. Então, tudo entretelado, ó, tecido entretelado, ó, forro entretelado. Eu usei o Oxford, viu, gente? Mas vocês fiquem à vontade para usar o tactel. Eu não gosto muito do tactel, não, porque com o tempo ele vai fazendo bolinhas. E o Oxford, não. O Oxford, ele fica... ele dura por mais tempo, né? Tem uma durabilidade maior. Vamos lá. A gente precisa, pro acabamento do zíper, que é aquela parte que a gente coloca aqui, ó, para fechar atrás. Não sei se... mais tarde eu vou ir mostrando passo a passo para vocês entenderem como é que é. Mas essa parte, que é a parte que faz o acabamento, vocês vão precisar de 2 pedacinhos também de 10 por 19. Então, ó, 10 de altura por 19 de largura. Também vai cortar isso no feltro. E o forro também vai ser 10 por 19. Se vocês fizerem igual eu, o mesmo tecido de fora, usar por forro, então isso aqui vai ser tudo igual, mesmo tecido. Se você estiver diferenciando o forro do tecido principal, então vai ser uma vez no principal e outra vez no forro. Se for o mesmo tecido, então vai ser 2 vezes no mesmo tecido. Aí vai ser de acordo a forma como vocês estão trabalhando. Para a alça, a gente vai precisar de um pedaço do tecido principal, 25 por 8, que no caso meu também foi personalizado, aí o meu tá todo estampadinho assim, com a mesma medida de feltro, 25 por 8, porque senão a alça ela não fica estruturadinha, ela não fica durinha. É bom vocês entretelar também, para ela ficar bem durinha, para ficar bem estruturada, fica mais bonitinho, eu gosto das coisas bem estruturadas. Vamos lá, nós vamos precisar de uma tela, porque o estojo ele tem aquela telinha, né, como vocês viram que eu mostrei pra vocês, que pode colocar um papelzinho, lápis, borracha por dentro. Então nós vamos precisar um pedaço de tela, isso aqui é tule grosso, é o tule grosso. Vocês podem colocar até plástico, mas pela durabilidade eu prefiro a telinha, que é o filó grosso, né. Ele é 14 por 23 e mais um tecidinho que é para fazer o acabamento entre o zíper e a tela aqui, ó. Então vocês vão precisar de mais um tecidinho de 23 por 8. E
Por último, vocês vão precisar da parte para encaixar os lápis. Vocês podem fazer essa parte com apenas um porta-lápis, mas no meu caso eu preferi fazer com 2 porta-lápis. Então, o que eu fiz? Vai ser cortado 2 vezes no tecido principal, ó. 2 vezes no tecido principal, no meu caso, como tá personalizado, né, tá com o nome do meu filho. Mas ele vai ter, deixa eu conferir aqui, ele vai ter 15 por 20 centímetros, então ele vai ter 15 por 20. A mesma coisa da tampa, depois de fazer o quadradinho, o retângulo, vocês arredondem os cantinhos. Então, 2 vezes no tecido principal para cada porta-lápis. Então, esse é um porta-lápis entretelado, viu? Tá tudo entretelado. Então, 2 vezes e o feltro, mesma medida. Ele vai ficar o sanduíchezinho aqui, ó. Então, se vocês for fazer com um porta-lápis só, vai ser 2 vezes. Mas se for com 2 porta-lápis igual o meu, vai ser 4 vezes. Porque vai ter, ó, 2 para cada. E o feltro. Tudo entretelado, viu? Aí eu vou começar o processo de montagem e já já eu volto com vocês para fazer o passo a passo com vocês. Meus amores, ó, eu já alinhavei, ó, o fundo, alinhavei fundo com forro e o feltro no meio. Ó, eu alinhavei e depois eu fiz um zigue-zague em volta dele todinho para poder prender, para ele ficar preso. Porque quando a gente vai colocar as bordinhas, a lateral aqui, sem alinhavar, começa a embolar e aí dá muito trabalho. Então eu prefiro primeiro prender com um zigue-zague, primeiro alinhava, depois você faz o zigue-zague. Se for na máquina direto, ele pode ir embolando e chega aqui no final ele sobra, porque a tendência é a máquina empurrando o tecido de baixo, então acaba que quando chega no finalzinho ele sobra. Então eu fiz isso com o fundo e fiz isso com a frente. Eu alinhavei e depois eu passei o zigue-zague em volta de todo a bordinha dele para poder prender. Agora nós vamos fazer a lateral do zíper, que onde a gente põe o zíper, né? Como que vocês farão? O zíper, ele vai ter que fazer um sanduíchezinho. Você vai fazer um sanduíchezinho de zíper. Então, vai ser, ó, a parte de fora com feltro em cima, ó, do zíper. E na parte de baixo, o forro. Então, você vai colocar aqui. Você pode ir prendendo ele com os grampozinhos ou então com os alfinetes, só mesmo para alinhar. Aí depois você tem que voltar alinhavando, porque se você não alinhavar, ele vai dar sobra no final. Sempre dá sobra porque se você for direto na máquina, né? Porque a tendência é os dentinhos da máquina empurrando o tecido de baixo, então acaba que o de cima sobra um pouquinho ou o de baixo sobra. Então é melhor você sempre fazer esse processo de ou alfinetar ou colocar uns grampinhos só para prender e depois voltar alinhavando. Então você vai fazer esse sanduichinho com zíper, esse sanduichinho. O tamanho do zíper, eu comprei 1 metro de zíper, do que vende por metro. E aí eu vou cortar ele no final.
aqui. Mas ele seria no mesmo tamanho dessa faixinha, que foi 61, né? Então, 65 centímetros daria. Porque se você comprar a continha, dá muito trabalho pra você mexer com ele, né? Então, você tem que comprar um zíper sempre maior. Então, se você não achar de 65, pode comprar de 70 centímetros o tamanho do zíper, que dá tranquilamente. Eu comprei 1 metro porque eu sempre gosto de comprar as coisas um pouquinho maior. E aí o que sobra a gente corta e dá pra aproveitar depois, que é só comprar um cursor novo. E aí coloca e dá pra usar em uma outra coisa, né? Então, ó, você coloca todos os clipezinhos aqui e você vai alinhavar e depois você vai passar na máquina essa partezinha do zíper. Pronto, eu já alinhavei, já fui lá na máquina, já passei a costura. Eu passei 2 costuras para reforçar um pouco mais. Esse piquezinho que tem aqui foi a entretela que estava um pouco picotada e eu acabei copiando junto, mas não interfere não, viu? Eu passei 2 costuras, ó, uma mais próximo do zíper e outra mais afastadinho, mas foi mesmo só pra reforçar, né? Porque como é estojo que vai abrir e fechar muito, principalmente pra criança, então foi só pra reforçar. Aí depois disso vocês vão abrir o sanduíche, ó. O sanduíchezinho do zíper. Tiro o alinhavo primeiro, viu? Que é só pra mostrar pra vocês. Ó, vocês abrem. Vai estar um pouco grosso, porque tem o feltro e são 2 camadas de tecido desentretelado, então por isso vai estar grosso. Mas é normal, só fazer com cuidadinho que dá certo. Vai dar certo. Ó, aí ele vai ficar assim. Aí vocês vão lá na máquina, voltem na máquina e façam um pesponto aqui, ó. Que é pra poder esse tecido não ficar subindo em cima do zíper. Então, você vai puxar ele bem puxadinho e fazer um pesponto. Se for preciso, podem até alinhavar, que fica até melhor, facilita. Ó, depois de pespontado, o zíper ficou assim, ó. Tá vendo que ele fica bem mais certinho agora, ó. Fica tudo certinho. Aí agora o que vocês vão fazer? Vocês precisam preparar a alça para poder a gente encaixar junto do zíper antes de colocar no estojo. Então essa alça ela já tem que estar preparada desde agora, porque para colocar depois fica mais ruim o acabamento. Então o que eu tô fazendo? Como o meu é de listas, então eu tô dobrando esses quadradinhos aqui, ó, para poder ir fazendo o acabamento. Porque veja bem, como ele tá muito grosso, se eu for costurar ele por fora para depois virar, ele não vai ficar legal. Ele vai ficar... não vai conseguir virar, na verdade, né? Vai ficar grosseiro e não vai conseguir virar. Então eu tô dobrando ele na listazinha. Vocês podem fazer um risco de 1 centímetro de cada lado e vai dobrando e encaixando ele assim, ó, pra depois você passar um pesponto de um lado e do outro, que dá super certo. Aí eu tô aqui dobrando, que aí eu vou lá na máquina, vou fazer um pesponto de um lado e um pesponto do outro. Vou fazer um pesponto de um lado e um pesponto do outro. Vou fazer um pesponto fininho, por conta de como não vai ter a costura no meio, né? Por dentro, então para reforçar um pouquinho mais as laterais. Mas não precisa ser muito na pontinha, não. Pode ser um pouquinho mais largo, a depender da dificuldade que vocês têm para fazer pesponto. Aí fica a critério de vocês também. Alfinetei tudo e vou lá passar na máquina de um lado e de outro. Vou fazer meio centímetro aproximadamente aqui em cada lado, que dá certo. Uma curiosidade para vocês, eu tenho, quem me conhece sabe que eu tenho máquina industrial e máquina doméstica.
mas eu tô utilizando para fazer esse estojo a máquina doméstica, a Singer Facilita 4423. Por que eu escolhi fazer nela? Porque eu quis testar a potência da máquina, porque a maioria das pessoas tem a máquina doméstica e geralmente é essa cinza. Então não adianta eu mostrar para vocês fazendo uma máquina industrial se a máquina doméstica não suportar, né? Então eu tô testando a potência da máquina, suportando tudo, beleza, vocês podem fazer em casa tranquilamente. Mas ela, até o momento, ela trabalhou tranquilamente em todas as camadas de tecido, porque tá muito grosso, né? A gente teme isso, porque tá muito grosso, pode dar ruim em algum momento, mas até o momento ela se desempenhou bem. E eu vou lá passar na máquina e já volto. Ó, já fiz o pesponto de um lado e de outro. A minha estampa, ela ficou um pouco azulada, a parte do preto. Aí a linha acabou ficando um pouquinho mais escura do que a tonalidade do preto aqui, mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, o que a gente vai fazer agora? A parte do zíper, que a gente já tinha preparado, né? Onde tem o zíper. Então, vamos marcar o meio. Você pode fazer um piquezinho ou você pode colocar um alfinetezinho, fica a critério seu. Ó, a parte de cima do zíper, viu, minha gente, ó? Você vai colocar uma alça. Uma alça. Ó, usa um grampozinho, coloca uma alça nesse meio. E aí você vai pegar aquele acabamentozinho do zíper que a gente fez. A gente cortou 2 iguais no tecido e um no feltro. Galera, talvez esse pedacinho desse acabamentozinho, que é o encaixe onde a gente encaixa essas alças, talvez será necessário a gente diminuir um pouquinho no final, na hora que a gente for fazer o encaixe. Então, depois que eu medir essa parte, que eu costurei essa parte aqui, eu vou medir no fundo aqui do nosso estojo, para ver se vai encaixar direitinho no contorno. Faltando não vai estar, porque eu sempre tenho esse cuidado de não cortar nada faltando, para não ter que cortar de novo. Mas eu deixei um pouquinho maior, porque às vezes tem gente que corta um pouquinho maior, tem gente que corta um pouquinho menor, tem gente que na hora de costurar aprofunda um pouquinho mais a costura, tem gente que diminui mais um pouquinho a costura. Então eu gosto de deixar sempre maior as medidas para poder, se for necessário, a gente tira, se não, mantém. Mas acredito que vai ser necessário a gente tirar um pouquinho para poder encaixar direitinho no fundo aqui. Então é isso, ó. Esse junto com o feltro, viu, minha gente? Ó, aqui é o zíper, ó, a alça, a parte do acabamentozinho, prende com o grampozinho, e essa seria a parte do forro. No caso meu, eu tô trabalhando com a mesma cor, mas se você estiver trabalhando com uma cor diferente, vai ser a cor que vocês estão trabalhando do forro. Então, vai ficar esse sanduíchezinho, vocês vão alinhavar aqui, ó, alinhava, passa a costura e depois eu volto aqui com vocês, viu? Pronto, gente, eu passei a costura, ó. Agora a gente vai virar, né? E ela fica assim, ó, a alcinha tá aqui, tá aqui. É importante, eu vou ter que fazer isso lá agora, vocês, na posição que tá a alça, fazer a costura várias vezes para poder reforçar esse cantinho, porque como vai levantar o estojo, né, o peso, então esse lado, essa alça precisa estar bem presa para não pocar. O pesponto ele já dá uma ajudada, mas acho melhor vocês fazer esse reforço bem aqui, ó, no meiozinho. Então passa uma costura umas 3, 4 vezes, só mesmo para reforçar, e vira e faz o pesponto aqui, ó. Pronto, gente, eu já passei
o pesponto. E agora seria a parte que a gente faria esse outro lado aqui. Só que como eu já havia dito pra vocês, a gente precisa medir isso aqui no fundo, porque a depender da situação, pode ser que vá estar sobrando um pouquinho nessa parte aqui do acabamento do zíper, né? Dos encaixezinhos. Aí eu vou medir aqui, é só ir contornando ele aqui, que aí a gente já sabe qual é a quantidade que a gente vai ter que tirar. Se for preciso tirar, né? Pelo que eu tô vendo aqui, ele já tá maior. Que bom! Porque quando tá pequeno, aqui é problema. Ó. Depois que eu medi aqui, gente, o meu ficou 4 centímetros menor. Ficou 4 centímetros maior, no caso, né? Vou ter que retirar 4 centímetros do tamanho total. Eu vou marcar isso aqui direitinho. Porque aí... E vou cortar esses 4 centímetros que sobrou, pra não dar ruim. Antes da gente encaixar essa outra parte aqui, pra fazer o círculo aqui, nós vamos ter que colocar o cursor, porque se a gente deixar pra colocar o cursor depois, ele não vai entrar. Então, vamos colocar o cursor do zíper. Se vocês estiverem trabalhando com o zíper já pronto, não vai ter necessidade de fazer essa pausazinha para colocar o cursor, né? Mas como eu comprei o zíper no metro, então... Mas é tranquilo também, ó. Já foi. Já entrou o cursor. Então agora eu já posso dar continuidade no meu sanduíchezinho. Ó, essa alça, ela vai ficar presa. Eu vou até fazer um piquezinho aqui de novo, do outro lado. Fiz um pique do outro lado. Vai ficar ruim pra vocês visualizar isso aqui, porque eu tô trabalhando com a mesma cor, tudo preto, aí acaba confundindo um pouquinho, né? Mas aí eu vou deixar essa parte dobradinha aqui. Para encaixar essa outra parte. Ó, vou fazer novamente para vocês entenderem. Ó, o que eu fiz? Peguei a alça que tá sobrando, coloquei ela no meio dessa parte menor, segurei com grampo, e aí pra fazer um sanduichinho aqui, eu tive que dobrar essa parte, ó, essa parte grandona onde tem o zíper, porque isso aqui, que é a ponta do zíper, também vai ter que encaixar aqui, ó, onde tá a minha alça. Então nós vamos encaixar ela aqui, ó, prender com um grampozinho aqui, ou com um alfinete. Eu achei o grampo mais prático, gente. E aí esse pedacinho que sobrou aqui, ó, você vira ele, tá atrapalhando. Vamos pegar outro. Prender aqui. Prende o outro aqui.
Esse excesso de zíper você também pode cortar. Também pode cortar o excesso de zíper. Coloca aqui. E prende. Isso aqui fica um pouco confuso, mas vai dar certo. Ficou o bolinho de zíper aqui dentro. Dentro daquela parte menorzinha que tem. E aí vocês vão alinhavar e passar a costura. Oi, meus amores. Eu passei a costura. Aí quando eu virei, ele já ficou assim, ó. Tudo, ó, calcinha já penduradinha. Eu fiz o pés-ponto, abri aqui, ó. E fiz o pés-ponto na máquina. Pés-ponto pra reforçar, né? Ficar bonitinho também. E fiz o zigue-zague nessa parte de baixo, onde vai encaixar no fundo, pra poder, na hora que encaixar aqui, ela não ficar desencontrando, porque tinha 3 camadas de tecido, né? Tinha o tecido principal, o feltro e o forro. Então, como tinha muita camada, eu preferi fazer dessa forma para poder facilitar. O que eu vou fazer? Eu vou marcar o meio, ó, vou marcar o meio, dobrei aqui, ó. Marca o meio, você pode marcar ou dando um pique ou colocando um alfinete. Coloquei um alfinetinho aqui no meio. Coloco aqui nessa ponta de cá também. Aí você abre, encosta alfinete com alfinete, acha o outro meio de cá. E você vai fazer isso em todos os 2 lados, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima, onde vai ter o zíper. Você já pode, inclusive, ir marcando ao mesmo tempo. Você vai marca em cima e marca embaixo, ó. Cima e embaixo, os 4 cantos. Cima e embaixo. Porque é através dessas marcações que nós vamos encaixar direitinho lá no fundo e na tampa. Eu vou começar encaixando pela tampa, porque a frente pelo fundo, vou começar encaixando pelo fundo, porque a tampa, antes de a gente encaixar a tampa, a gente tem que fazer a parte do porta-lápis, que é isso aqui, que é como ele é um pouquinho mais demorado, então nós vamos deixar a tampa por último nesse caso. Marquei todos os lados. Você pode vir com giz de alfaiate, porque os alfinetes a tendência é ele cair. Então você vem com um giz de alfaiate e marca os pontinhos onde tá todos os cantinhos, pra gente poder começar alinhavando o fundo. Você vai marcar isso também no fundo, ó, você vai dobrar, marca o meio, marca o meio, dobra aqui, marca o meio, e marca o meio. Então, ó, os 4 cantos estão marcados. Aqui, aqui, aqui e aqui. Que é onde vai encaixar no mesmo local onde tá os alfinetinhos aqui no fundo agora. Então, onde tem alfinete, a gente vai sair encaixando. Eu vou encaixar tudo bonitinho aqui e eu volto mostrando pra vocês como é que ficou. Ó, aqui. Tá... Agora ficou da seguinte forma. Eu coloquei pique em cima de pique, ó, no caso a marcação que eu fiz, ó, os 4 cantos. Coloquei o clipezinho, o grampozinho, e agora eu comecei a alinhavar e vou terminar o alinhavo. Vocês veem que já vai ganhando forma, ó, já vai ficando um formatinho do estojo. Olha, eu já terminei de alinhavar, ó, deu certinho, bateu todos os cantinhos certinho. E agora eu vou passar a costura na máquina para depois fazer a parte da tampa.
Então, meus amores, eu passei na máquina, alinhavei e passei na máquina. Como é preto, não dá pra vocês verem, mas eu contornei isso aqui tudinho, ó, na máquina, né? Esse zigue-zague que eu fiz em vermelho aqui, eu fiz em vermelho pra poder destacar, justamente pra vocês verem o que foi que eu fiz aqui. Que se eu tivesse feito de outra cor, o preto, por exemplo, vocês não veriam. Mas vocês podem fazer da mesma cor que vocês estão trabalhando, viu? Não tem problema não. Depois, no final, a gente vai colocar um viés aqui que vai tapar tudo, então não vai ver nada. Aí vocês vão virar, ó. E vocês vão ver que o formatinho do estojo já vai começar a aparecer, ó. Olha que legal. Ó, já tá começando a ganhar vida, ó, estojinho. Então, essa é a parte do fundo. Pra parte de cima, a gente tem que preparar a telinha, né, pra colocar o zíper. Então, vocês vão preparar a tela. O que vocês vão fazer? Primeira coisa que vocês vão fazer é colocar um viés. No meu caso aqui foi vermelho, né, mas vocês vão utilizar a cor que vocês estiverem trabalhando. É melhor do largo, viu, gente? Então, vocês vão colocar o viés normalzinho mesmo, ó, vocês vão abraçar ele aqui, da forma como vocês aprenderam a colocar viés aí. E vão colocar... Estou colocando aqui como ele vai ficar, viu? Mas aí vocês, na hora de colocar o viés lá na máquina, vocês colocam da maneira tradicional. Então, a telinha ela vai ficar com esse viés na parte de cima. É a primeira coisa que vocês vão fazer para preparar essa telinha, viu? Então, viés em uma das extremidades, da mais larga no caso, não é da estreitinha não. Ou na parte de baixo ou na parte de cima, tanto faz, tá no mesmo tamanho. Então, a primeira parte é isso. A quantidade do viés para vocês comprarem, vocês compram logo uns 5 metros, porque a gente vai utilizar tanto aqui nessa telinha, quanto para contornar todo o porta-lápis. Então, compra logo uns 5 metros que a gente utiliza em tudo que for precisar, né? Pro porta-lápis, é bom você já deixar tudo isso preparado, que a hora que for fazer na máquina já faz tudo isso, né? Eu deixei um preparadinho aqui. Vocês vão marcar o meio, ó, marquei o meio, e colar uma fita crepe, ó, no rumo do pique. Eu vou fazer um juntinho com vocês aqui pra vocês entenderem. E aí vão fazer uma linha de caneta em cima da fita crepe de 1 em 1 centímetro. Então a distância que tem de uma linha pra outra aqui é 1 centímetro. Ó como que vocês vão fazer. Ó, eu dei o pique, dobrei aqui, dei o pique embaixo. E aí vocês vêm com a fita crepe, aí na parte de baixo, a fita crepe de pique a pique. Ó, de um pique ao outro pique. De um pique a outro pique vai ficar assim, ó. E aí vocês vêm com a régua normal, marcando de 1 em 1 centímetro, ó. A distância de 1 centímetro. Então, de 1 em 1 centímetro você marca na faixa toda até chegar no final. Vocês só vão fazer isso em 2 partes disso aqui, viu? Porque um é para o primeiro porta-lápis, o outro para o segundo porta-lápis. Porque o fundo do meu porta-lápis não vai ter os elásticos. Eu só vou colocar elástico na parte de cima. Gente, agora vocês vão colocar o elástico para poder enfiar os lápis dentro dos espacinhos. O que vocês vão fazer? No rumo de cada risquinho que a gente fez de caneta, eu vou fazer com alfinete aqui, mas vai ser melhor vocês fazerem direto na máquina. Tipo, no rumo de cada alfinete, vocês passam a costura aqui para prender o elástico. Tô colocando alfinete só para vocês entenderem como é que faz.
Aí você vai dobrar cerca de meio centímetro aqui, ó. É coisinha bem pouca, bem pouquinha. E passa a próxima costura. Porque se vocês colocarem mais folgado que isso, maior que isso, o lápis não vai ficar muito folgado, entendeu? Ó, e aqui tá uma distância boa. Então, meio centímetro, vocês vão dobrando, ó. Dobra meio. E prende. Tô prendendo com alfinete, mas vai ser melhor vocês fazendo direto na máquina. Eu já tinha começado esse aqui, ó. Olha como que ele fica. Fica tudo as ondinhas e dá pra introduzir os lápis de boa nessa distância que eu tô colocando aqui, ó. Fica tudo encaixadinho um do lado do outro, o espaço tá ótimo. Fui lá na máquina, passei o viés, ó, já tá preso o viés. Passei as costurinhas no porta-lápis, ó, o fundinho fica assim. Nos dois. E agora vocês vão unir os outros dois que sobraram, ó. Um porta-lápis com o feltro. E vai colocar a parte que vocês colocaram um elástico em cima. Ó. E aí vai ficar preso, que é a frente do porta-lápis e o fundo, ok? E vamos fazer a mesma coisa com o segundo porta-lápis. Ó, fundo, o feltro e os grampozinhos para prender. Isso aqui agora, vocês vão passar um viés. Meus grampinhos acabaram aqui. Mas vocês vão passar um viés no contorno desse porta-lápis todo. Só que eu aconselho você fazer a mesma coisa que você fez no fundo e na tampa, que foi passar o zigue-zague antes, para depois voltar colocando o viés. Porque se você não fazer isso, corre o risco de ele embolando e acabar que dá diferença no final de colocar o viés. Na colocação do viés dá diferençazinha. Então, é melhor vocês alinharem, passem o zigue-zague e depois que vocês passem o viés para facilitar o trabalho. Tá ok? Eu vou fazer esse passo a passo também com vocês. Aí depois que eu for fazer essa parte, eu venho e mostro pra vocês. Vamos dar continuidade no zíper. O zíper de 30 centímetros. Comprei um zíper de 30 centímetros. E aí essa parte que eu coloquei o viés, eu vou colocar aqui para poder o viés ficar preso no zíper. O intuito do viés aqui é ajudar a fixar o zíper. Vocês vão colocar alfinetes. Eu comprei o zíper de 30 centímetros e vai sobrar um pouquinho de um lado e de outro, mas eu gosto que sobra mesmo, viu? Ó. Aí vocês vão colocar e passar a costura aqui na bordinha, como coloca zíper normalmente. Do outro lado, vocês vão pegar essa partezinha aqui, ó, e vão dobrar 1 centímetro. Dobra cerca de 1 centímetro. Esse aqui é a única parte que vocês não precisam colocar o feltro,
porque não há necessidade. Aí vocês vão dobrar 1 centímetro e colocar na outra extremidade. E aí vai ficar dessa forma. A parte de cima preto, a parte de baixo vermelho com o zíper no meiozinho. Então vocês vão passar um pespontozinho de um lado e o outro do outro para fixação desse zíper. Se vocês quiserem fazer pesponto duplo, podem fazer, mas eu acho que um pesponto simples resolve o problema. Aí eu vou alinhavar e passar na máquina e depois eu volto para mostrar para vocês como ficou. Isso aqui eu também vou alinhavar, passar no zigue-zague e o viés, mas eu faço esse passo a passo com vocês também. Então, meus amores, eu já fui lá, já passei na máquina, ó, o zíper, se é a costura de um lado, de outro. O lado de cá eu fiz o pesponto duplo, mas ele ficou assim, ó. E ele abre e fecha. O que vocês vão fazer com isso aqui agora? Isso aqui, minha gente, ele está maior. Você vai precisar, foi proposital, porque tem gente que prega o zíper um pouquinho mais distante, tem gente que prega o zíper um pouquinho mais pertinho. Então isso poderia interferir na hora de montar no estojo, poderia faltar tecido. Então eu já deixei um pouquinho maior as medidas para poder, quando a gente for encaixar aqui na tampa, a gente poder cortar a diferença e aí fica tudo certo, né? Antes sobrar do que faltar. Então, ó, você vai pegar a tampa de ponta cabeça e colocar o zíper. Você vai colocar o zíper, a parte da tela, né? Prende com os alfinetes. A parte do zíper você pode deixar cerca de 4 centímetros abaixo da margem superior. Eu vou fazer aqui para vocês entenderem, mostrar mais de pertinho. Aí vocês têm que prender para poder cortar, porque tem que cortar na distância certinho, né? No tamanho certinho. Ó, ele preso, ele ficou assim, ó, de ponta cabeça, preso aqui. Aí essa parte que sobrou, a gente vai aparar, fazer o redondinho bonitinho. E a parte da telinha também, que também tá sobrando aqui embaixo, vocês aparem. Esse zíper aqui, ó, vocês deixam cerca de 4 centímetros abaixo da margem, ó, que dá certo. 4 centímetros, que vai ficar mais ou menos assim, ó, a distância. Vai ficar legal. Antes de cortar, vocês abrem um pouquinho o zíper, o cursor ele ficar do lado de dentro da tampa, na correria de vocês tirar o cursor fora quando cortar o zíper, viu? Então vocês podem aparar direitinho, todo o excesso de tecido, vocês vão aparando. É interessante vocês alinhavarem essa parte aqui para ficar bem preso, porque o próximo passo vai ser colocar a outra parte do zíper, né? A parte que encaixa aqui no estojinho. Então ele estando bem presinho vai facilitar a vida de vocês. Então sempre alinhavem. Não fiquem com preguiça de alinhavar, viu, minha gente? A preguiça é inimiga da perfeição, sim.
parei tudo direitinho. E aí ficou assim, ó. Ó. O zíper tá de ponta cabeça, tá vendo? Por que de ponta cabeça? Porque essa parte ela vai encaixar aqui, certo? Quando você levantar aqui, ó, a parte que coloca as coisas vão estar aqui, ó. Então, se você tivesse colocado na posição que aparentemente seria a correta, a tampa ia ficar de ponta cabeça, ó. Então, a tampa tem que estar de ponta cabeça com o zíper, para poder, na hora de encaixar dentro do estojo, ele levantar, ele vai ficar para cima o zíper, senão o zíper ia ficar de ponta cabeça. Então, eu vou alinhavar. Deixa eu mostrar pra vocês o porta-lápis. O porta-lápis eu passei o zigue-zague, ó, com a outra partezinha de trás, ó, tapou todos os acabamentozinhos do elástico. Ó, passei o zigue-zague em volta dele todo. E aqui também. Eu havia passado pra vocês esse pedacinho de tecido pra poder a gente encaixar o porta-lápis na tampa. Só que ele ficou muito grosso. Também por conta da entretela, né? Aí por conta disso eu resolvi mudar. Eu vou colocar uns elásticozinhos de 4 centímetros. Vou colocar um na pontinha, ó. Deixa eu prender com um clipezinho pra vocês entenderem. Vai ser 4 centímetros cada elásticozinho. Ó, um na pontinha, outro na outra. Pra poder encaixar na tampa. Por que o elástico? Porque o elástico ele é mais fino e não vai... Porque se eu fazer com o tecido, eu vou ter que fazer o acabamento duplo, né? Pra ficar bonitinho. Aí eu vou ter que estar virando tecido e isso vai engrossando a quantidade de camadas que vai tendo, né? Então vamos colocando com elástico, pelo menos a gente usa uma camadinha só. Agora vocês podem passar viés em volta do porta-lápis todo com esse elástico, viu? Então o elástico ele vai estar aqui para baixozinho assim, e aí vocês vão passar o viés em volta dos dois porta-lápis. Gente, eu já passei o viés, ó. Passei o viés ao redor todinho, ó. E aquelas pontinhas, ó, elas estão aqui penduradinhas, ó. Os dois elásticozinhos, ó, mesmo jeito. De um lado e de outro, os dois elásticozinhos. Passei a costura também em volta da tela aqui, ó, pra poder prender ela. E aí já temos um bolsinho, ó. Já temos um bolsinho. Agora, nós vamos dividir, a gente já deixou marcado da outra vez, não foi? Ó, a gente já deixou marcado, não dá pra ver porque é preto, mas eu já deixei todas as marcações dos meios aqui, ó, tá tudo marcadinho. Que agora nós vamos dobrar, ó. Põe um alfinetezinho no meio. Dobra aqui embaixo. Põe um alfinetinho no meio. Ó. Redobra na outra posição de novo. Põe mais um alfinetezinho. Bota outro alfinetinho. Eu gosto de riscar com giz, porque o alfinete pode acontecer de acabar saindo. Acabar saindo e a gente perder a marcação. Mas é isso aqui, ó. Os 4 cantos. E agora vocês podem abrir o zíper, que até facilita mais na hora de pegar essa tampa aqui, porque ela não vai ser tão molezinha. Enfim, vocês vão colocar o meio, ó, da parte de cima, meio, no meio, na marcação do meio aqui, ó, na parte onde tem a alça. Então você vai colocar o meio com meio
vamos começando colocando os grampozinhos, depois a gente coloca os alfinetes direitinho. Ó, o outro meio do zíper, ó, tá tudo aqui, tá tudo marcadinho. Se vocês marcaram direitinho desde o início, as marcações ficaram aí, vai ser fácil. Ó, alfinetinho, o grampozinho, meio, ó. O outro grampo. E aí ele vai ficar assim, ó. Soltou. Isso aqui, ele vai ser alinhavado, vocês vão alinhavar tudo, para depois passar na máquina, viu? Porque não é bom arriscar passar direto na máquina, porque ele pode embolar, pode sobrar um pouquinho de tecido ou de zíper, então isso vai acabar atrapalhando vocês. A parte do porta-lápis, vocês vão inserir agora. Então, vocês já vão colocar aqui também. Vou ter que prender aqui. Eu vou prender e vou virar a câmera para vocês verem melhor como foi que eu fiz. Virei a câmera aqui para vocês verem melhor. Eu coloquei um grampozinho em cada um dos 4 cantos, ó, na tampinha. Prendi para depois alinhavar. E aí o porta-lápis eu coloquei aqui, ó, preso. Antes de passar essa costura aqui, a gente já vai prender esse elástico aqui. O outro porta-lápis, nós vamos colocar ele do lado de cá, ó. Nós vamos prender ele vai ficar o sanduichinho. Vai ficar um pra cá e outro pra cá. Ó, do lado da telinha, coloca o elásticozinho e prende no mesmo rumo do outro, só que um vai ser pra dentro e outro pra fora. Eu já alinhavei, ó, a parte aqui, passei na máquina, ó, ele já tá todo preso. O porta-lápis já tá presinho aqui, ó, os dois porta-lápis já estão presos. Ó. E deixa eu fechar pra vocês verem, que agora só vai faltar o viés pra fazer o acabamento. Mas a gente já tem como ter uma noção de como, ó. Ó, que bonitinho. Aí só falta fazer o acabamento mesmo. Vou fazer o acabamento agora do viés. Nós vamos passar viés ao redor dessa tampa todinha e no fundo também. Então, no fundo nós vamos virar aqui novamente, ó, e passar o viés em volta de toda esse fundo aqui, que é para tapar essas costuras, né? Para ficar bonitinho, acabamento bem bonitinho. Eu vou lá na máquina pegar o viés e eu volto para mostrar para vocês o resultado. Eu já passei o viés, ó, em volta de todo o fundo e passei também em volta de toda a tampa, ó, em volta de toda a tampa. Agora é só virar o fundo direitinho, bonitinho, ajeitar os cantinhos, né, para ficar bem viradinho. E nosso estojo está pronto. Ó, que legal. Ó, que legal. Prontinho. Depois de várias labutas, o viés eu achei a parte mais difícil de colocar, porque como tem muitas camadas de tecido, né? Tecido, entretela, feltro. Então, quando junta tudo isso, tá muito grosso. Então, tá muito difícil de passar
porque tá muito grosso mesmo, entendeu? Se por acaso, na hora de fazer o viés, a máquina de vocês for uma máquina que não tem uma potência tão grande e vocês não conseguirem passar o viés, se vocês tiverem um overlock, vocês podem passar um overlock, ou vocês podem, como já tá tudo no zigue-zague bonitinho, acredito que ele não vai soltar não. Isso caso vocês não consigam colocar o viés. Mas façam de tudo para colocar porque fica bonitinho o acabamento. Eu vou mostrar ela para vocês direitinho e como é que ficou por dentro. Mas é isso aqui o resultado. Lindo, né? Adorei! Gente, muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui. Espero que todos vocês consigam fazer o passo a passo direitinho. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários aqui embaixo, que eu vou estar respondendo todas as dúvidas de vocês. Vou deixar a lista de material na descrição do vídeo, tanto a lista de material quanto as medidas que a gente precisa. Mas assistindo o vídeo do início ao fim direitinho, vocês também vão conseguir pegar direitinho a lista de material. Mas eu vou deixar a lista tudo bonitinho. Teve algumas coisas que a gente mudou no caminho, como foi o caso do bichinho que coloca no porta-lápis para prender aqui, não foi? Foi dos elásticozinhos. Mas eu vou deixar isso na descrição do vídeo também, para vocês não se confundirem. Adorei o resultado, espero que vocês consigam fazer e me mandem fotinhas de como ficou o estojo de vocês. Obrigada e um beijo para todos vocês.